A atividade de empreender é a identificação de um produto, um serviço novo ou uma forma de oferecer esse produto ou serviço inovadora. Uma forma inovadora de oferecer esse produto ou serviço. Muito bem. Empreender nesse sentido depende tanto do ambiente econômico, do ambiente institucional, jurídico, legal, para que seja, digamos assim, exitoso, né? Eu vou me interessar em procurar inovação e muitas vezes a procura por inovação se dá porque o ambiente tem o ambiente institucional, as regras da convivência legal no Estado de Direito estão estabelecidas, bem discutidas e não mudam. Elas se mantêm, podem se aperfeiçoar, mas elas não mudam. Tá? O jeito do governo, o jeito que mede, controla a inflação, o jeito que lida com os juros, a dívida, aspectos gerais institucionais, né? A justiça, como é que ela funciona, tal, então estão mantidos. Isso é aspecto institucional. Então, se isso é estável de certa maneira, eu não estou falando que fique parado, né? É que é uma coisa que não dá grandes saltos, você tem uma continuidade. E você também tem aspectos, no caso de empreender, que são pessoais. A pessoa precisa ver oportunidades, conseguir se antecipar a movimentos econômicos, conseguir se antecipar a demandas de clientes por produtos e serviços, enfim. Precisa ter um pouquinho de visão, precisa ter um pouco de criatividade, precisa acreditar um pouco, porque no começo do empreendedorismo, como ele é algo novo, as pessoas arrepiam ao novo, né? Então, a novidade normalmente causa um certo, será que isso vai dar certo? Não, então o empreendedor é a última pessoa que tem que falar, não, vai dar certo sim, eu acredito. Como tem isso, o empreendedorismo muitas vezes é confundido. Porque a atividade de empreender, ela gera empregos, ela gera renda, ela gera competitividade. Porque na hora que você faz alguma coisa diferente, você está sendo o primeiro. E ser o primeiro gera riqueza. Então, ser o primeiro gerando riqueza durante um contínuo, na medida que a sociedade vai se aperfeiçoando, vai se modificando, eu posso até dizer modificando, porque aperfeiçoando dá uma falsa impressão de melhorar, né? Não, ela vai se modificando e o empreendedorismo vai acompanhando esses esforços. Quando acontece isso, então você tem uma sociedade um pouco mais competitiva, pensando em sociedades de capitalistas, sociedades de consumo como são as nossas. Muito bem. Mas, quando você traz isso para uma situação como a brasileira, por exemplo, onde você tem muita desigualdade, você tem um país pobre, o empreendedorismo ele perde essa ideia da inovação e o que sobra é só o empresariado. Então, a palavra empreendedorismo, e mesmo nos estudos que são feitos na academia, que são feitos por organismos internacionais, tipo o Global Entrepreneurship Monitor, né, que é o monitor global do empreendedorismo, mesmo nesses instrumentos, não dá para você separar o que é empreendedorismo de fato e o que é empresariado, a pessoa que só abriu um negócio, né? Eu sempre dou o exemplo da indústria química, né? Você tem uma indústria que criou lá um detergente que faz um detergente inovador, com uma fórmula inovadora, tá bom. E aí você tem a indústria química que faz um detergente de sempre, mas com preço muito mais barato, põe com a mesma carinha, assim, a mesma embalagem e tal, e vende lá. Na medida que essa fórmula inovadora foi começar a ser conhecida por todo mundo, que der para contratar técnicos lá dessa empresa que consigam fazer esse mesmo detergente, aquela empresa lá já está pensando em outras coisas. Essa aqui passa a fazer aquele também, mas ela só briga em preço. Então essa empresa não tem empreendedores, tem empresários. Do ponto de vista de visão de negócio capitalista, investidor, o próprio Schumpeter separava, Joseph Schumpeter, né, um dos primeiros pesquisadores aí, né, final do século XIX, início do século XX, sobre empreendedorismo e tal. Então é muito difícil separar. Como não dá para separar empresário de empreendedor, às vezes trata-se de uma coisa só, né?
No caso brasileiro, eu tendo a crer que isso é ainda pior, porque a desigualdade, como eu já anunciei, essa questão das pessoas serem pobres e a própria histórico brasileiro, que é difícil sair, né? A gente não consegue se livrar de um histórico brasileiro dos coronéis, né? Dos patriarcas, dos dominadores do ponto de vista econômico e a classe dominada, né? Com uma corte, digamos assim, no meio do caminho, que são os funcionários públicos de alto nível, não os funcionários públicos que servem café, que são motoristas, não esses, né? Eu estou falando dos funcionários públicos de alto nível que ganham 30, 40, 60 mil reais por mês. Então você tem uma organização que é difícil o empreendedorismo se dar, porque como você precisa de inovação, a inovação nasce porque está todo mundo concorrendo no mercado. As pessoas não concorrem no mercado porque o empresariado brasileiro grande, o empresariado relevante, ou vai vender para o governo, né, com todas as dificuldades que isso implica, que você, eu suponho, brasileiro como eu, ou que já vive muito tempo no Brasil, imagina, ou vai viver de vender para o governo, ou vai viver de vender para a população produtos ruins, com baixa qualidade, com alto custo, mas que cobrem juro ainda por cima, né? Então eu posso vender um carro ruim que eu não venderia na Europa, mas eu vendo no Brasil ou na Índia, mas no Brasil eu vendo um carro ruim e ainda cobro juro, né? Porque eu posso vender em 48 vezes tal, e a pessoa vai me pagar 3, 4 carros, ela não entende isso. Então eu não preciso inovar, eu não preciso fazer nada novo, eu não preciso fazer nada melhor, eu não preciso competir mundialmente, eu não preciso ser uma empresa líder, basta ser uma empresa comum e como a qualquer outra. E eu posso ganhar muito dinheiro vendendo para o governo, carros, por exemplo, ou posso ganhar dinheiro vendendo para a população, que de certa maneira é o que menos importa nesse ambiente econômico, e vendendo produtos de baixo valor agregado com um preço alto, com juro e tal. As empresas dão muito lucro no Brasil, o empresariado no Brasil é forte, mas não tem empreendedorismo. Então qual é a parte do empreendedorismo que vai para a boca da população, ou pelo menos que é patrocinada pelo empresariado? E aí eu não estou falando do seu Zé do bar da esquina, porque o seu Zé do bar da esquina não é empreendedor, ele montou um bar. Ele quer lá ganhar alguma margem para ele conseguir chegar no final do mês e pagar as contas. O seu Joaquim da borracharia, o seu João da padaria, eles são microempresários, né? Microempresários. Eles pagam as suas contas parceladas, eles não têm benefícios, digamos assim, de taxa de juros de ninguém, eles estão lá ralando, né? Eles são microempresários, trabalhadores que não têm carteira assinada, que são microempresários, até às vezes geram emprego para os outros. Não é desse que eu estou falando. Eu estou falando dos grandes empresários que vendem juro para a população, ou vendem juro para o governo, ou vendem produtos para o governo, industriais e tal, que não estão preocupados com o empreendedorismo. Então, qual que é a parte do empreendedorismo que sobra no Brasil? A parte do empreendedorismo que fala das características pessoais, né? De você acreditar em você, de lidar com risco, de se esforçar, tal. Só que isso no contexto da empresa, porque você, né, tem até a piadinha que o pessoal conta, olha, o chefe chega lá com uma Lamborghini nova, linda, Huracán, 1.600.000 reais, e os funcionários falam, caramba, que massa, chefe, tal, e ele reúne todo mundo, fala no discurso, se vocês se esforçarem, se vocês acreditarem em vocês, se vocês derem o sangue pela empresa, né, vestirem a camisa, no ano que vem eu compro outra. A parte do empreendedorismo que faz com que todo mundo cresça, né? Você pega os Estados Unidos, eu não estou dizendo que é certo, tá? Estou dizendo que é assim. Você pega os Estados Unidos, o self-made man, é o homem que se faz, a pessoa que se esforça, a pessoa que é ela por ela mesma, a pessoa que corre atrás e ganha e vence, né? O sonho americano, American Dream, losers versus winners, né? Se você é um batalhador, você vai conquistar. Isso não é verdade no Brasil, porque como você tem pouca mobilidade social, quem é pobre vai continuar sendo pobre, quem é rico vai continuar sendo rico, não pelo empreendedorismo, porque já era rico antes. Como você tem pouca mobilidade social, o que acontece? O discurso de empreendedor só serve para
sugar as pessoas, né? Você tem, a palavra da moda é resiliência, quer dizer assim, eu vou te bater, eu vou sugar você ao máximo, mas não perca o seu formato, fique do mesmo jeito, né? Senão você não é empregável, você não tem uma empregabilidade, você precisa ser resiliente. Então só sobra isso, quando o empreendedorismo não é isso, né? Quer dizer, mesmo nos Estados Unidos, as empresas novas que são criadas, elas têm todos os funcionários que começaram o Facebook que estão lá na empresa até hoje, todos são milionários. Você não teria isso no Brasil. Você teria funcionários assim, numa boa vida, ganhando lá seus 30, 40, 50 mil reais por mês, mas não milionários. Né? Não milionários, né? Como o Mark Zuckerberg acabou fazendo todos os seus funcionários que estão lá desde o comecinho, e mesmo as pessoas que ingressarem agora no Facebook podem virar milionários, porque a remuneração ela é isso, né? Quer dizer, eu tenho uma empresa de empreendedores que acreditam, que vão atrás, que inovam, vamos disputar esse mercado. Quando é assim, então o meu time que faz com que eu consiga ganhar nesse mercado, então eu vou remunerá-los bem. No caso brasileiro, essas cartas estão marcadas, né? Se eu sou um funcionário que tenho capacidade financeira para criar um negócio, qual é o melhor negócio que eu posso criar? Pagar meu filho para ser um alto funcionário público, não a tia do cafezinho, o motorista, o assistente judiciário, não esse. Estou falando dos altos funcionários públicos que ganham 30, 40 mil reais por mês. Então eu invisto para funcionário público. E se não for assim, se eu extrapolei essa fase, se eu tenho bastante dinheiro mesmo, então eu vou viver para vender para o governo. O governo vai pagar as minhas contas porque eu vou vender para o governo. Então eu vou criar uma relação meio promíscua. E aí o empreendedorismo, no caso brasileiro, fica capenga. Parece que falar de empreendedorismo é uma conversa de bobo, porque a população percebe isso. Ela cola-se no empresário a visão de que ele é um empreendedor, mas não é, ele é um empresário. Ele é um empresário, mas esse mesmo empresário usa os argumentos para os funcionários, o discurso de que eles precisam se dedicar ao máximo para também terem o mesmo sucesso que eventualmente ele teve. Claro que você tem os casos isolados, um ou outro, porque esses são ótimos. A sociedade, o espaço social é isso, de exceções. Claro que você tem um ou outro, mas um ou outro não formam a sociedade. A sociedade é formada pelo todo, né? E o todo é de funcionários, de empresários que crescem, e quando você vai olhar por que cresce sempre colado em alguma coisa do governo. Então, por exemplo, as universidades que cresceram muito nos últimos anos, elas cresceram no rastro do ProUni, do FIES, dos financiamentos do governo, né, para o crescimento das universidades. Todo o crescimento das universidades se dá aí. Construtoras, como é que elas crescem? Elas crescem puxadas pelas obras públicas, construção de casa, construção disso, construção daquilo. Como é que os bancos no Brasil são tão bilionários como eles são? Vendendo dinheiro para o governo, né? Vendendo juro colocando dinheiro, comprando a dívida brasileira e organizando um esquema para pagar bastante juro. O Brasil paga bastante juro para os bancos, né? Como é que a telefonia, como é que todas essas empresas, o empresariado brasileiro relevante, aí venda de alimentos, né? Vendas de alimentos, venda de lâmpada, venda de qualquer coisa, sempre tem um grande fornecimento, equipamentos médicos, né? E por aí vai, você vai até o infinito. Sempre puxado pelo governo. Então a disputa no Brasil não é uma disputa por ter um Estado maior ou menor, é uma disputa por quem que vai continuar gerando essa relação promíscua, digamos assim, entre empresariado e o governo. E do outro lado, esse mesmo empresariado patrocina, digamos assim, a ideia de que a pessoa pode, pelo seu próprio esforço, né, com meritocracia, se tornar um empreendedor de sucesso, mas não estão dispostas condições institucionais, como eu disse no começo do vídeo, para que isso aconteça. Por quê? Porque você tem pouca chance de inovar. Inovação precisa de educação,
precisa muita educação, educação desde lá do começo, né? Quando a criança sai de dentro do ventre da mãe, precisa já ser entendido que ali temos um brasileirinho como vários outros que vão precisar receber educação de alto nível, tal, para poder chegar e formar uma sociedade com os outros de pensadores, de pessoas que inovam, pessoas que acreditam. E quando eles trabalharem e inovarem, eles ganham dinheiro, mas não ganham dinheiro sendo funcionário público, porque como funcionário público ele vai viver só para si, não para inovar. E nem seja para nem seja só para trabalhar como funcionário, porque ele vai trabalhar a vida inteira como funcionário, pode se tornar diretor, ganhar 30, 40, 50 mil reais por mês, mas isso não vai levá-lo a se tornar um empresário, né? Não vai mudar essa estrada. Ou então ele vira um empresário tipo o seu Zé, o da padaria, o do restaurante, os micronegócios, que não tem capacidade de exportar, que não tem capacidade de competir, que quebram a cada 3, 4 anos. Então, o empreendedorismo no Brasil é um assunto bem falado, bastante falado, mas pouco compreendido, porque como ele se liga na economia, se liga na sociologia, se liga nessas outras coisas, a gente tem muita dificuldade de falar sobre empreendedorismo no Brasil. O empreendedorismo no Brasil precisa crescer muito, e para crescer ele vai precisar muito que nós, eu e você que está assistindo esse vídeo, comecemos a falar sobre esses outros aspectos que são extremamente importantes, como da inovação que vem na cola de uma relação menos promíscua entre empresariados e governo, ou entre as empresas e como é que elas vendem juros para a população ou produtos ruins. Então a gente precisa entender essa coisa toda e lidar com isso de maneira prática, pragmática, para conseguir desatar esse nó. Tá bom? Tchau.